A reencarnação é uma lei divina para a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. A cada nova existência na Terra, damos um passo adiante na senda do progresso. Ela concilia todos os acontecimentos da vida com a justiça e a bondade de Deus. Através da reencarnação, crescemos intelectual e moralmente ao longo da evolução, até não termos mais necessidade da vida corporal. A reencarnação sem mistérios, 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, de 3 a 12 de setembro de 2021 na internet. Assista pelo Espiritismo Play e pela UEVC TV. Sejam bem-vindos à 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista.
Olá, boa noite. É com muita alegria que damos prosseguimento ao quarto dia da 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, que neste ano ainda se apresenta em seu formato virtual. E neste momento, convido a todos para juntos emanarmos o nosso pensamento e os nossos sentimentos em prece ao nosso Pai Maior. Deus, nosso Pai, a nossa gratidão por estarmos juntos neste evento com o propósito único de nos melhorar, de conhecer-te através dos ensinamentos de Jesus, que vieram tão límpidos através desta doutrina. Que a tua paz, o teu amor, se espraiem por todos os corações e que a nossa boa vontade, a nossa atenção possam estar nesta noite voltadas para o aprendizado sobre nós mesmos, para as reflexões sobre este tema de tamanha importância para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Que o nosso coração esteja contigo e que na nossa consciência a fresta de luz da mensagem do Cristo possa fazer brilhar as leis de Deus que ainda estão em nossos corações e ainda tão desconhecidas para nós. Que a espiritualidade maior nos inspire e, em especial, inspire o companheiro Max Lânio, responsável pelo trabalho desta noite, para que o seu coração e a sua consciência estejam conectados com o coração e com a consciência divina. E assim juntos, nós rogamos, fica conosco, Cristo de Deus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. O tema da 68ª Semana Espírita de Vitória da Conquista é: a reencarnação desvenda todos os mistérios. Agradecemos à TV Mansão do Caminho pela gentileza na parceria da transmissão da nossa Semana Espírita com o nosso canal, o EVC TV. E agradecemos também às rádios Fraternidade, de Uberlândia, Minas Gerais, e Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul, que vem retransmitindo o nosso evento há muitos anos. A nossa gratidão a vocês. Visitem a nossa livraria online e recebam os descontos nesta nossa Semana Espírita. O endereço da nossa livraria online é www.livraria.uevc.org.br. E lembramos aos companheiros que os pedidos realizados na faixa de CEP entre 45.000 e 46.000, Vitória da Conquista e em torno, além da solicitação de frete convencional, poderão também solicitar com frete gratuito a retirada dos seus pedidos na União Espírita de Vitória da Conquista. Neste momento, nós convidamos Thales Argolo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que fará a nossa apresentação musical, interpretando Cânone em Ré maior, de Johann Pachelbel.
Muito obrigada, Thales, pela sua participação. Neste momento, com votos de muita paz, convidamos o nosso irmão Maxulânio Lacerda, do Distrito Federal, para fazer a nossa palestra da noite. Ele é mestre e doutor em Geociências pela Universidade de Brasília, graduado em Geologia pela Universidade Federal do Mato Grosso, MBA em Formação de Executivos pela Fundação Getúlio Vargas, professor universitário, coordenador de grupos de estudos na Federação Espírita Brasileira, diretor do Centro Espírita Caminho da Luz, no Distrito Federal. Com votos de paz, para falar sobre o tema a reencarnação e a justiça divina, passamos a palavra para o nosso irmão Max. Olá, amigas e amigos, que muita satisfação temos no coração de podermos estar aqui compartilhando um momento tão nobre que é falar do Evangelho de Jesus, conhecido e esclarecido pela essa beleza que é a doutrina dos Espíritos. E ainda mais depois de ouvir uma sinfonia tão linda como essa, século XVII, essa música foi composta e até hoje ela ressoa profundamente nos nossos corações, sobretudo no meu. Por isso eu peço licença que eu estou voltando lá de cima para chegar aqui depois de ouvir essa música, porque eu viajei com o Thales. Muito obrigado, Thales, por nos conceder tão bela pérola. Minhas amigas e meus amigos, é uma gratidão estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de dois temas que se conjugam. E o tema que se conjuga retrata a perfeição de como funcionam as leis de Deus. Por isso, nós queremos lembrar que tudo o que vamos falar aqui está sempre baseado na doutrina dos Espíritos, esclarecido o que é o Evangelho, naqueles pontos que muitas vezes ficaram sem esclarecimento por tantos séculos. E nós lembramos que Jesus houvera sido assassinado cruelmente numa cruz. Havia partido, havia legado aos 70, tanto quanto aos 12, as tarefas que teriam que fazer por muitos e muitos tempos, sobretudo no primeiro século. Um deles, Felipe, o evangelista, um dos 70 que Jesus preparara, estava trabalhando na seara do Senhor como fora por ele pedido por Jesus. E esse missionário cristão estava trabalhando e propagando a doutrina de Jesus e fazendo os acontecimentos de conversão de tantos que estavam perdidos pela vida, fazendo um momento de reencontro com o Pai. Ele descia da cidade de Samaria e ali deixava tantas impressões que o seu nome era lembrado. E ele pregava o Cristo e arrastava para o Cristo muitos irmãos. Mas, chegando próximo a Jerusalém, estava Felipe a andar, meio sem definição de onde iria, e ele se depara com o que o nosso querido Lucas, em Atos dos Apóstolos, chama de anjo, um espírito superior, que se aproxima dele e sussurra em seu ouvido: levanta-se, Felipe, levanta e vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse caminho está deserto, meu filho. Vá lá. E Felipe, aquele que não tinha dúvidas de quando ouvia a voz do mais alto, levantou-se e foi. E olha o que ele encontra. Se depara com um etíope, um eunuco, que era um mordomo da rainha Candance, uma rainha importante dos etíopes, e esse mordomo pretendia todos os bens, todos os tesouros dessa rainha. E ele estava voltando após passar aquele período da Páscoa de estar em Jerusalém. E ele estava sentado em seu carro, o carro daquela época. E curioso, esse mordomo lia um livro que se chamava o livro do profeta Isaías. E é interessante porque quando Felipe se aproxima e vê aquela cena, ele ouve de novo o benfeitor lhe dizendo: Felipe, aproxima-se dele, ajunta-se a ele no carro. E Felipe prontamente assim o fez. E Felipe então percebeu o que ele lia. E disse de pronto:
Porventura, meu irmão, sabes, entendes os que estás lendo? E aí nós vamos ouvir uma resposta, que é o motivo dos nossos encontros como esse da 68ª Semana Espírita que estamos aqui fazendo neste momento acontecer todos juntos. Ele vai ouvir o eunuco, aquele etíope, dizendo: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E conta Lucas, em Atos dos Apóstolos, que daquele momento em diante, o nosso querido Felipe começou a falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre as passagens que Jesus nos ensinara, e o que era incompreensível em Isaías tornara-se claro após a fala de Filipe, o evangelista. E aí ele foi batizado e acontece um fenômeno que nós na doutrina espírita explicamos hoje, mas naquela época não explicávamos. Estava ele na água batizando o eunuco, que já se tornara cristão desde aquele momento, e eis que Felipe é arrebatado e levado para outro lugar, em outra cidade, e ali permaneceu, e o eunuco não entendeu nada. Mas o que nós queremos aqui, minhas amigas e meus amigos, com esta passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, de versículos 26 a 40, nós estamos aqui interessados na resposta que aquele buscador do conhecimento, porque ele não estava lá fazendo uma viagem a passeio com a sua rainha Candace. Ele estava lá à busca de compreender a vida. E quando ele perguntou, pois como poderei entender se alguém não me ensinar? Nós aqui trouxemos para a nossa realidade. Nós trouxemos para a nossa realidade, e a nossa realidade é uma realidade muito clara.
Alô, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Então, nós podemos reiniciar, porque eu acho que não ouviu nada o pessoal no início, né? Tá bom. E onde eu parei, você se lembra? A história de Filipe, o evangelista, se ouviu? Tá bom. Então tá bom. Então tá, amigas e amigos, mais uma vez pedimos nossas excusas pelo que aconteceu, completamente alheio à nossa vontade. Infelizmente, não nos foi possível compreender o que aconteceu. Mas não importa, vamos prosseguir, lembrando que começamos a contar uma história que aconteceu no primeiro século, quando Jesus partiu. Nós sabemos que Jesus, quando partiu, deixou preparado algumas pessoas que eram chaves no processo da divulgação da doutrina que ele nos legava. Ele preparou... Está dizendo que está continuando com ruído, então eu não sei o que fazer, gente, porque se eu mudar aqui, eu posso tentar outra modificação aqui, eu posso tentar outro aqui, tem outro padrão, microfone 2, não sei o que fazer. Deixa eu tirar o microfone, não vai adiantar. Eu continuo assim mesmo, porque senão nós vamos ter problemas. Sim, sim. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Ouve bem? Então podemos prosseguir? Melhorou. Então tá, a minha esposa está dizendo aqui que melhorou, ela está ouvindo. Então, realmente, acho que o fone que não estava legal. Nos pediram para usar o fone, habitualmente nós não usamos fone, mas tudo bem. Vamos iniciar então novamente, desculpa mais uma vez, e esperamos não entediá-los com tantos problemas. E como estavas dizendo, no primeiro século, Jesus preparou os seus continuadores. Ele não partiu para o mundo espiritual sem que os seus continuadores prosseguissem e fossem preparados para isso. E era o momento em que nós atravessávamos, em que Jesus havia preparado os 70, Jesus já estava em outro plano, já havia nos deixado, já teria aparecido, e um desses discípulos de Jesus que fora preparado, um desses 70, se chamava Filipe, o evangelista. Ele era um missionário cristão e que vinha pregando o evangelho de Jesus por onde passava. Ele vinha da cidade de Samaria, na direção de Jerusalém, e vinha pregando e fazendo muitas conversões. Várias pessoas se dobravam à fé deste magistral evangelista. Mas quando ele chegou próximo de Jerusalém, aconteceu um fenômeno muito interessante, porque o nosso querido Lucas, em Atos dos Apóstolos, nos diz que um anjo se aproximou de Filipe e disse a ele para que se encaminhasse na direção da estrada que desce de Jerusalém para Gaza, porque ali havia um fato que ele precisaria ver. E ele assim o fez, levantou-se e foi na direção que lhe fora recomendada pelo benfeitor espiritual. E lá chegando, ele percebeu que descia um carro puxado pela animalha, pelos cavalos, e esse carro tinha dentro dele um mordomo, um que se chama eunuco, um etíope, que na verdade era um superintendente da nossa rainha Candance daquela época, a rainha dos etíopes. Mas o curioso é que ele estava dentro daquele carro que seguia naquela direção, porque ele houvera ido a Jerusalém para conhecer a sua doutrina, a doutrina de Moisés, mas ele estava lendo uma passagem de Isaías. E o anjo se aproximou de novo do nosso Filipe e disse a ele, aproxima-se dele. E quando Filipe aproximou-se dele, viu que ele lia este livro do profeta Isaías. E ele, sem pestanejar, virou-se para o eunuco e disse, porventura, entendes os que está lendo?
E aí ele celebrou uma resposta que nos compreende todo o movimento que faremos hoje aqui. Pois como poderei entender se alguém não me ensinar? Respondeu ele a Filipe. E a partir de então, o nosso evangelista Lucas conta que ele, o Filipe, foi explicando aquilo à luz da doutrina de Jesus, e o que parecia incompreensível em Isaías tornou-se totalmente claro. E esse eunuco, esse, vamos dizer assim, buscador do conhecimento, naquele momento encontrou o que ele buscava há tanto tempo, por incompreensão, nunca houvera antes alcançado. E conta o nosso Lucas em Atos dos Apóstolos, que ele foi então para um determinado lugar que tinha água, e no simbolismo da água foi batizado, e ali se converteu em espírita, se converteu em cristão, que mais tarde nós vamos chamar de espírita cristão, como hoje o fazemos. Mas por que trouxemos essa história? Trouxemos essa história porque o tema que nos apetece nesse encontro fala de justiça em reencarnação. Como poderemos entender isso se alguém não nos ensinar? Como poderemos compreender estas importantes assertivas que temos hoje que examinar se não formos orientados por alguém? E é por isso que hoje a doutrina dos Espíritos permite-nos compreender aquilo que antes permanecia incompreendido porque não havia quem nos ensinasse. Então, o que nós vamos fazer hoje é desvendar esse assunto, compreendendo o que é justiça, compreendendo o que é reencarnação e como elas se entrelaçam na formação dos nossos destinos. E isso foi feito por Allan Kardec, que nos concedeu a bênção de examinar o tema, quando ele perguntou aos benfeitores o que se pode, como se pode definir justiça? E os benfeitores responderam aquilo que nós todos hoje sabemos intuitivamente. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então nós temos aqui uma resposta claríssima. O meu direito acaba quando começa o do outro. O que parecia algo tão óbvio foi dito por eles de maneira clara. Mas aí Kardec não se contentava com a resposta anterior e indaga novamente. O que é que determina esses direitos? E eles responderão a Kardec: duas coisas, meu filho, determinam esses direitos: a lei natural e a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus, meu filho. A lei natural é a única e verdadeira para nos fazer felizes. É a única e verdadeira para nos conceder aquilo que se chama paz íntima, integridade da alma. E a lei de Deus indica-nos o que devemos fazer ou o que devemos deixar de fazer. E só essa lei, nos disseram os Espíritos, pode nos fazer ser felizes. E só somos infelizes porque nos afastamos dela. Se nós não nos afastássemos dessa lei, jamais seríamos infelizes. Então, duas leis nos regem: a lei humana e a lei de Deus. A lei humana é subliminar. A lei humana ainda está distante da lei de Deus. Ela precisa ainda evoluir com o progresso que se faz na humanidade. Mas a lei divina é o roteiro seguro que, quando seguimos, jamais seremos objeto de sofrimento ou de infelicidades. Mas Kardec, o indagador nato, aquele que não se contentava com as respostas e queria mais e mais, indaga uma pergunta magistral, que para hoje parece muito simples, mas para aquela época foi uma revelação poderosa. Onde está escrita a lei de Deus? Aquela época, alguns responderiam: está escrito na Torá, está escrito na Cabala, está escrito na Bíblia, está escrito no livro A, no livro B religioso. Não. A resposta que eles nos deram está escrita naquilo que se chama consciência, aquilo de mais sagrado, aquilo que repercute a consciência do Pai, na consciência de cada um de nós. Mas Kardec percebeu ao longo do tempo, nas suas indagações, que essas leis de justiça, a lei humana e a lei de Deus, elas estão carregando, cada uma delas, os seus movimentos próprios. O ser humano ainda não consegue alcançar ainda a lei de Deus e vai fazendo pouco a pouco o cumprimento da lei humana, e com isso ele vai progredindo e vai conseguindo alcançar a lei divina.
E ao longo desse processo, ele vai percebendo que existem outras duas leis que conjugam-se e submetem-se à lei de justiça, à lei divina, à lei de Deus. E essas duas leis são a lei de livre-arbítrio e a lei que nós chamamos de causa e efeito. A lei de livre-arbítrio, nós temos ela muito clara, lá no Evangelho, numa carta de Paulo, que ele endereça aos Coríntios, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vejamos, eu posso fazer qualquer coisa, mas intimamente, na minha consciência, tem um sinalizador que diz: olha, isso não te convém, rapaz. Você pode fazer, mas não te convém. E isso é inato na criatura humana. É como se fosse o DNA que cada um de nós traz em si quando foi criado pelo Pai Celestial. E Kardec, examinando esse assunto no livro Céu e Inferno, irá dizer que há uma relação dessa lei de justiça, dessa lei de causa e efeito, dessa lei de livre-arbítrio, tudo isso junto, há uma ligação com responsabilidade. Essa palavra é muito importante, porque a responsabilidade caminha lado a lado com as escolhas que fazemos. Porque, segundo os princípios de justiça, as almas devem ter responsabilidade dos seus atos, conta-nos Kardec. Para haver essa responsabilidade, não obstante, é preciso que haja liberdade de escolha entre o bem e o mal, porque só aí eu posso responder pelos meus atos. Só aí eu posso me responsabilizar pelos meus atos, cada um de nós. E é por isso, minhas amigas e meus amigos, que não há como uma caminhar sem que a outra esteja lado a lado. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas a lei de causa e efeito é a lei que caminha junto com essa lei, para que possa nos orientar quando não conseguimos ter força moral suficiente para fazer as escolhas certas. Essa lei, ela é baseada num axioma que diz que não há causa, não há efeito sem causa. Se hoje está acontecendo alguma coisa, mesmo que eu não compreenda, não tenha dúvida, há uma causa subjacente que somente agora eu não posso ver, mas ela está lá, e no momento aprazado eu acessarei e compreenderei por que tantas coisas aconteciam antes e agora. Diante desta situação de conhecimento, eu percebo que aquela causa que eu não conhecia, ela foi provocada por um ato que eu mesmo causei. Então, Kardec vai buscar em Mateus, no capítulo 16, versículo 27, as palavras de Jesus: a cada um segundo as suas obras. E Kardec complementa: no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina, nos diz Allan Kardec. Então vejamos, minhas amigas e meus amigos, como é nítido, como é certo, como é claro o movimento da lei divina. E agora que nós já conseguimos, de alguma forma, compreender as diferenças entre esses movimentos que nós estamos aprendendo, com os movimentos que teremos que aprender, ou seja, a lei humana e a lei divina, nós vamos nos perguntar aqui agora, para entendermos um pouco mais aprofundado. Perguntamos: há diferenças entre a justiça humana e a justiça divina? Ou, em outras palavras, os homens aplicam a justiça de acordo com a justiça de Deus? Será que os homens têm consciência de que o que eles estão aplicando está em consonância ou não com as leis divinas? Olha, essa pergunta me interessou muito, e eu fui particularmente buscar no livro que se chama O Céu e o Inferno, um livro que Allan Kardec publicou em 1865 e que os espíritas leem pouco e deveriam ler mais, porque a lei de justiça está toda ali representada. E Kardec vai ter no capítulo 7 da segunda parte, que fala dos espíritos endurecidos, um espírito chamado Reinhold, Jean Reinhold. Jean Reinhold vai falar de uma maneira magistral sobre essas diferenças. Ele irá dizer: a justiça humana não faz distinção de individualidades quanto aos seres que castiga. Vejamos que bacana. A justiça humana não distingue os indivíduos que castiga. Mede o crime pelo crime, disse Jean Reinhold. Fere indistintamente os infratores e a mesma pena atinge o paciente, sem distinção alguma.
seja de sexo, de posição social, não há distinção. Aplica a mesma pena para o infrator, independentemente de quem é o indivíduo, de qual é a história evolutiva dele, de por que ele foi levado a fazer isso. Então ele diz claramente, e os dias de hoje ainda são assim, a justiça humana pune conforme crime e não conforme a individualidade. Agora diz Jean Reynaud, de modo diverso procede a justiça divina, cujas punições correspondem ao grau de progresso dos seres, aos quais elas são infligidas. Vejamos que legal, ele aqui diz que a justiça divina pune não conforme o crime. Atenção, não conforme o crime, mas conforme o indivíduo, considerando a sua história evolutiva, a sua bagagem, todas as questões que carrega intimamente em si. Ou seja, diz Allan Kardec em seus comentários à questão 637, a responsabilidade é proporcional aos meios que você, eu, de cada um de nós, dispomos para compreender o bem e compreender o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então vejamos que aqui a condenação não é segundo ao erro do indivíduo, é segundo a capacidade que ele tinha de perceber que estava errando. Em outras palavras, quanto mais conhecimento você, eu, nós tivermos, maior será a nossa responsabilidade. Mas atenção, isso não é novo. Apenas não tinha sido tratado de maneira tão lúcida como agora foi, porque Jesus houvera dito isso e Lucas anotou no capítulo 12. Daquele a quem muito é dado, muito lhe se requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Proporcional ao movimento de conhecer e saber discernir o bem do mal. Minhas amigas, aqui está o ponto. Ao longo de nosso processo evolutivo, nós temos errado muito. Mas os erros que são naturais, o que nós chamamos de erros naturais? Aqueles que você faz para experimentar. Como é que eu vou saber se o vermelho é o vermelho, se o verde é o verde, se eu não conhecê-los? Como é que eu vou saber que a rocha é dura e a água é mole se eu não tocá-las? Sim, eu preciso experimentar. Nosso processo evolutivo é uma sequência de experiências consecutivas. Agora, o problema é quando eu toco no mal e toco no bem, e sei o que é um e o que é outro, e permaneço em um ou em outro. Eu escolho com o livre-arbítrio, aquela lei que subordina a lei divina, eu escolho com qual eu quero permanecer. E nesse processo, nesse mundo de expiações e provas que hoje habitamos, que foi aquele mundo que recebeu do degredo de outro planeta, tantos espíritos que eram teimosos no cumprimento da lei divina, começaram aqui. Muitos deles somos nós hoje. E nós estamos aqui tentando agora corrigir esses equívocos, porque agora sabemos os equívocos que cometemos. Mas aí nós nos perguntamos, como fazer isso, Max? Como é que eu posso agora resolver esse problema? E vamos pedir Jesus para nos ajudar. Porque ele irá dizer a Nicodemos, não te admires de eu te haver dito, meu filho, é necessário nascer de novo. Olha, se a nossa justiça humana aplica o erro pelo crime, a justiça de Deus aplicará o nosso corretivo, não pelo crime, mas pelo nível de compreensão. E é por isso que nós precisamos nascer de novo, fazendo novas experiências para aprender o que não aprendemos antes. Em outras palavras, a justiça divina e a reencarnação se entrelaçam naquilo que nós chamamos de destinos. Pela reencarnação, diz Allan Kardec, de novo no céu e inferno. Pela reencarnação, o que se afigura em injustiça torna-se admiravelmente justo. O que parece inexplicável, racionalmente se explica. Então você vê uma criança que nasce, desprovida de todos os recursos naturais, e você olha para aquela criança e pergunta, meu Deus, o que ela fez para estar com a condição tão difícil nesta experiência terrena, e você, que aparenta ser inexplicável e inaceitável, quando conhecido o processo evolutivo daquele espírito, você saberá que não há injustiça alguma nesse processo. Então, o que nós vamos fazer? Que é examinar um pouquinho essa lei
que tutela os nossos destinos, minha amiga e meu amigo. Nós estamos aqui examinando a encarnação. E lá na questão 132, Kardec vai indagar qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, por que eles precisam encarnar? Eles não poderiam ficar lá no plano espiritual? Meu filho, responderam os benfeitores, Deus lhes impõe, atenção à palavra, impõe, não é algo que você pode escolher. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então tem uma meta. Você é perfeito. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, nos disse Jesus. Você terá que chegar. Todos nós teremos que chegar, mesmo que não queiramos. Nós vamos ser propelidos pelo teotropismo, pelo deltropismo. Nós somos atraídos para Deus, conscientes ou inconscientes disso. Como a planta é atraída para o sol, no fototropismo, nós somos atraídos para Deus. E essa perfeição irá acontecer no tempo certo, após os processos impostos da encarnação. Mas os espíritos disseram, para alguns, este processo é uma expiação. O que é uma expiação? Expiação é quando você faz uma prova compulsória, que você não tem como sair dela. Está encarnado. É uma prova compulsória. Então você não pode evitar a encarnação. Por isso é expiação. Mas para outros, disseram eles, os benfeitores, é missão. E nós sabemos que os espíritos benfeitores, quando descem aqui, eles são êmulos. Eles são aquelas referências maiores para nós que estamos, estou falando de mim, muito atrás. Então, quando você olha um espírito desse, você fala, mas como ele consegue fazer isso? E você se espelha nele para também um dia conseguir. Então, quando eles descem na Terra, eles não descem em tarefa expiatória ou provacional propriamente dita, eles descem numa tarefa missionária. Mas os benfeitores continuaram respondendo a Allan Kardec, dizendo, mas para alcançar essa perfeição, meu filho, você e todo aquele que foi criado pelo Pai precisa sofrer, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Tudo que a existência corporal impõe, teremos que viver e vencer. Teremos esse desafio para voltar ao Pai. E aí está a expiação, disseram eles. Você terá que passar por isso e não poderá voltar atrás. Mas os benfeitores também disseram, na questão 115, que Deus nos criou a todos, simples e ignorantes. Ou seja, sem saber, no sentido de que não conhecia nada. E a cada um de nós deu determinada missão. Olha que bacana. Você, eu e os outros 7 bilhões e 300 bilhões de habitantes que tem na Terra. Fora os outros tantos que estão no plano espiritual, 2, 3, 4 vezes mais lá do que aqui. Todos têm uma missão pessoal. Olha como você é importante, como eu sou importante, como nós somos importantes. Cada um de nós tem uma missão específica dada por Deus. E nós vamos ter que cumprir essa missão. Para quê? Para que a gente vai se esclarecendo e a pouco vai chegando à perfeição. Chegando pela perfeição através do conhecimento da verdade. Daí porque Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando fala, vos libertará, é quando nos aproximamos do nosso Pai Criador. Nesta perfeição é que se encontram os espíritos no que se chama eterna felicidade. Mas atenção, passando pelas provas que Deus nos impõe, é que os espíritos adquirem o conhecimento. Não tem como você conseguir o conhecimento sem as experiências. Como é que eu vou saber que a rocha é dura, como nós falamos, e a água é mole? Sem conhecer. Eu preciso conhecer, viver aquela experiência, porque ela vai se internalizando em mim, ela vai fazendo parte de mim. Então, é pelas provas que nós vamos ter que vencer. Por isso que ninguém pode se livrar das provas. Ninguém pode impedir que elas aconteçam. Mas aí tem um problema, que aqui a gente consegue entender por que uns seguem com o bem e outros seguem com o mal. Como nós temos livre-arbítrio, os espíritos disseram que alguns de nós aceitamos submissos. Nossa, como tem gente que não gosta dessa palavra. Eu ser submisso? Da onde está pensando em falar isso de mim? Nunca que eu vou ser submisso. Orgulho exacerbado. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada por Deus. Então, quando você faz a vontade de Deus, assim na terra como no céu, e não a sua vontade, você chega mais rápido à perfeição. E você passa por essa viagem multimilenar e volta para o Pai de onde você veio
com suavidade, como disse Jesus, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque representa as leis de Deus. Se cumprirmos-as, teremos essa suavidade no viver e a vida será sempre bela. Outros, infelizmente, só suportam essa prova murmurando, e pela falta que dessa maneira eles acabam incorrendo, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E aí então há o sofrer, e não o processo de evoluir sem que necessário fosse aquele movimento de dores que nos fazem acordar. Mas nós estamos no mundo de expiações e provas, e é isso uma prova inexequível de que nós estamos aqui. Não há como você executar isso mais, nós já estamos aqui. Nós fomos trazidos para cá de alguma maneira, estamos neste mundo. E os Espíritos nos disseram, sem nenhuma forma de ocultar de nós, aqui é lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, lá no item 15. Aqui é lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Salvando aqueles missionários, aquelas exceções, a esmagadora maioria da humanidade é formada por espírito rebelde às leis de Deus. E a pergunta que nós não podemos deixar de fazer: eu não posso permanecer rebelde às leis de Deus. Eu tenho que voltar a cumprir as leis de Deus. Eu preciso me aproximar do Pai, mas como eu vou fazer isso? Como? E Jesus já nos ensinara quando esteve entre nós. Disse ele, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Nossa, olha Jesus falando exatamente da lei de causa e efeito. O mundo precisa dos escândalos que nós podemos escolher, mas ai daquele que escolhe não seguir o Pai Celestial, mas seguir os seus caprichos humanos. Mas aí eu pergunto, já fiz? Eu não tenho mais jeito, eu já errei, eu já cometi os meus deslizes, como eu faço agora que estou consciente disso? De que não deveria ter feito, mas eu fiz, como eu faço agora para poder quitar-me e trazer a paz ao meu íntimo novamente? E é o próprio Jesus que nos disse, meu filho, se o teu olho direito é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Gente, vamos prestar atenção, se nós não conhecêssemos a doutrina espírita, como nós vamos entender esse arrancar o olho? Como é que se explica isso? Allan Kardec diz que o arrependimento, normalmente tardio, ainda pode ser feito aqui na Terra, e a pessoa, quando faz isso, tem a chance de, já nesta encarnação, começar para as fases seguintes, que é expiar e reparar. Mas a maior parte de nós passamos para o mundo espiritual sem ter feito a revisão dos nossos atos na presente encarnação. E muitas vezes chegamos do lado de lá, compungidos, extremamente sofrendo com o peso do complexo de culpa, muitas vezes com o peso de um remorso que vai fazer com que soframos muito, a famosa dor moral. E ele diz que chega uma hora que nenhum de nós suporta isso, e nós saímos do complexo de culpa, do remorso, que parece um círculo vicioso que você não vê caminho de saída, você consegue ver um campo que se chama arrependimento, normalmente aberto quando nós começamos a fazer uma prece. E o arrependimento é o momento em que nós percebemos que nós fizemos o erro e que nós precisamos corrigir. E o arrependimento nos leva à expiação, e a expiação nos leva naturalmente à reparação. Por isso, diz Kardec, que arrependimento, expiação e reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Traços da falta, escolha inadequada que eu fiz, seguir a minha vontade e não a de Deus. Consequências da falta, lei de causa e efeito. Quem colhe, planta. Ninguém é obrigado a semear, mas uma vez semeado, terá que colher, faz parte do processo de correção dos nossos rumos. Porque se não fosse assim, continuaríamos errando. Olha como a misericórdia de Deus age de maneira sutil, fazendo a gente ser cutucado por aquela chamada dor, a gente se dá conta de que está errando.
Se você começasse a andar e não sentisse dor, tropeçasse e o teu dedo machucasse, e você nem percebeu que o seu dedo está machucando, se você continuasse andando e tropeçasse de novo, você poderia perder pedaços do seu dedo e nem teria percebido, porque você não sentiu dor. Assim funciona no moral. Quando nós não sentimos que estamos equivocados nas nossas decisões, nós continuaremos errando. O problema é quando nós estamos equivocados, sabemos que estamos equivocados e reincidimos da falta. Aí nós entramos no que se chama expiação. Aí nós entramos naquele sofrimento reincidido, porque a pessoa teima em não cumprir a vontade do Pai. Então, minhas queridas amigas e meus queridos amigos, o arrependimento tem uma função. Ele suaviza as dores da expiação, que virá com certeza. Ele abre pela esperança o caminho da nossa reabilitação. O arrependimento pode se dar em toda parte, em qualquer tempo, mas quanto mais tarde você fizer o arrependimento, eu fizer o arrependimento, por mais tempo, nós sofreremos desnecessariamente. Desnecessariamente. Mas o que consiste a expiação, Max? Que expiação é essa? Como é que é esse processo na justiça divina? Minha amiga e meu amigo, Kardec nos diz que a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequência da falta cometida. Então aquilo que eu estou sentindo em mim é consequência de uma falta cometida? Não tenhamos dúvidas. Salvo o espírito missionário que pede uma prova desse gênero para ajudar, para provar-se a si mesmo, nos seus últimos movimentos de deixar a Terra, por exemplo, salvo isso, a esmagadora maioria é reflexão do passado. Mas só a reparação, não é a dor que você está sentindo, só a reparação pode anular o efeito e destruir a causa que o provocou. Então, não basta eu ter me arrependido, não basta eu ter passado por aquela dor excruciante, que só eu sei como foi, quanto isso me fez sofrer mesmo, literalmente. Não basta ainda isso, tem o terceiro movimento, nós temos que corrigir, fazer ao contrário do que fizemos antes. Então você me pergunta, em que consiste essa tal de reparação? Minha amiga e meu amigo, a resposta é muito importante. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. Não pensemos nós que o mal que nós fizemos a outrem passará despercebido da lei de justiça. Não. Ele ficará impregnado, inscrito nas nossas consciências. E no momento aprazado, seremos convocados a devolver o mal com o bem, a devolver a outra face, que nós naquela época não soubemos oferecer. Então, é na erraticidade, lá quando estamos na condição de espírito, que nós pedimos uma nova prova, que nós pedimos uma nova oportunidade para poder nos livrar daquele peso que carregamos sobre nossas cabeças. E desse modo escolhemos um gênero de provas compatível com a nossa realidade, que nós precisamos mudar. Se estamos carregando esse peso de uma consciência de culpa, temos consciência disso, nós pedimos para expiar essa consciência de culpa e para repará-la. E chegamos aqui na Terra com a nossa escolha. E desse modo, a única fatalidade que há quando nós chegamos aqui é a escolha que fizemos lá, ao encarnar, quando nós estávamos prestes a sofrer a prova que nós precisamos sofrer, ninguém pode sofrer por nós. E é por isso que quando nós fazemos isso, nós instituímos para nós mesmos uma espécie de destino. Ai, meu Deus, por que isso me aconteceu? Ai, por que eu fui casar com fulano? Ai, por que isso... Minha amiga e meu amigo, se não foi provocado pela sua encarnação presente, se você não conseguiu achar causas na encarnação presente, você não tem a dúvida. Você mesmo sabe a causa quando você estava na condição de espírito. Nós concluímos com os benfeitores, minhas amigas e meus amigos. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Onde nós poderíamos buscar o consolo para os danos que nós mesmos causamos a nós, carregando aquele complexo de culpa por tanto tempo? Nós precisamos refletir sobre isso, minhas amigas. É para isso que a doutrina espírita veio. É isso que o Evangelho propõe, que nós refletamos, fazendo as reflexões que vão nos fazer acordar para a essência da vida e os nossos passos serem redirecionados na direção que precisa ser seguida, o caminho do bem. Então, Allan Kardec pergunta aos benfeitores na questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E eles responderam,
o verdadeiro justo, meu filho, a exemplo de Jesus, o único justo que pisou nesta terra, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então não pensemos nós que a justiça caminha sozinha, não, minhas amigas e meus amigos. A misericórdia divina está ao lado o tempo todo. Pensemos nós se nós não pudéssemos resgatar aquilo que está acabando com nós, um inferno íntimo, se nós tivéssemos que permanecer com aquilo o resto da vida. Meu Deus, como é que seria essa vida? E nós temos a bênção do esquecimento temporário, parcial, que temos na encarnação, que abranda esses impactos do passado tenebroso que ainda carregamos em nós e nos permite corrigi-lo sem sofrer todas as suas agulhas. Pois eu vos digo, foi Jesus quem disse, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, ou seja, a dos demais, de modo algum entraremos no reino dos céus. Dona Ivone do Amaral Pereira, um espírito que contribuiu profundamente com a doutrina espírita neste último século que viveu entre nós. Ela tinha uma faculdade mediúnica incomparável. Ela era capaz de ir para o mundo espiritual num processo de emancipação parcial, num processo de desdobramento, e voltar, lembrando com precisão ao ponto de escrever tudo aquilo, e tudo aquilo ser registrado e depois encartado na forma de livro. E ela fez isso com 2 livros que todos os espíritas deveriam ler e estudar. Um deles é Recordações da Mediunidade e o outro é Devassando o Invisível. Nesse livro, Devassando o Invisível, há um capítulo que se chama capítulo 4, e ela deu o título Nas Regiões Inferiores. E ela nos conta que foi levada lá, Dr. Bezerra a acompanhava, outros companheiros estavam com ela, e ela chegou, foi levada a um lugar em que era realmente muito sofrimento. Um lugar de muito sofrimento. E lá ela viu que tinham 10 entidades, 10 espíritos em processo de sofrimento excruciante que machucava o coração dela. E eles estavam como que aprisionados em pequeno compartimento onde a promiscuidade era chocante na linguagem da nossa querida Ivone. Eles deviam ter sido encarnados, faz ela a dedução. Eles estavam muito fracos, como se estivessem convalescendo de uma enfermidade muito grave. Eram apavorados, desencorajados de qualquer oração, não conseguiam sintonizar, porque ainda eram ímpios, o mal ainda estava em seus corações. O mal não dava brecha para que eles se comunicassem com o Pai. Estavam temerosos de verem-se diante da presença de Deus. Por quê? Porque eles sabiam da sua culpa. Eles estavam atormentados pelas visões alucinatórias dos crimes que eles praticaram antes, como encarnados, e mesmo no plano espiritual. Essas visões, que eram frutos da vibração mental que cada um de nós carrega em nós, daí o tormento. Qualquer um, como a dona Ivone do Amaral Pereira, podia ver, como se fosse uma fotografia dinâmica, como Kardec chama no livro A Gênesis, capítulo 14, Fluidos, Fotografia do Espírito. Ela via tudo o que estava acontecendo, envolvendo, como se fosse um filme, cada um daqueles homens que estavam lá. E as visões, elas contam, eram dramáticas, contendas, lutas corporais, assaltos, seduções de menores, roubos, assassinos, obsessões, suicídios, ou obscenas, sórdidas, vis, maléficas, atrozes. Tudo isso estava dentro de cada um deles. E ela diz que ao mesmo tempo que observou aqueles 10 indivíduos, observou que existia um galpão curioso, com um aspecto totalmente diferente daquele lado, e esse galpão tinha uma senhora que se passava por uma cozinheira humilde, mas ela emitia uma luz que o Ivone percebia. E essa senhora estava ali, parecendo que cozinhando naqueles tachos que antigamente se faziam de cobre, e ela estava cozinhando para aqueles 10 habitantes. E quando ela estava observando isso, um dos prisioneiros, porque era um prisioneiro daquele lugar que eles mesmos se aprisionaram, se aproximou dela e disse assim, com modos rudes e impertinazes, aquele pouca educação, tenho fome, por que não me trazem um verdadeiro almoço? Veja o drama, ele estava desencarnado, mas a fome, que é uma condição humana de encarnado, ele trazia em si. E dizia, quanto tempo eu não consigo comer, eu não aguento mais. E ela, a dona Ivone, um coração tão bondoso,
se viu como se fosse alguém chegando à porta da casa dela pedindo comida, e ela não teve a menor dúvida, correu à cozinheira e pediu para ela: minha amiga, me dá algo de comer para aqueles irmãos. E assim foi feito. Mas a amiga, antes de entregar a tigelinha com uma sopa de legumes, irá dizer para ela: oh, minha amiga, talvez hoje, na sua presença, esses pobres pecadores possam conseguir bastante serenidade para compreender o que se passa e se disporem ao progresso que eles estão distantes. Que você possa realmente saciar a fome deles, que os tortura há tanto tempo. Esse é meu desejo. E ela disse que pegou o prato e foi levar a nossa querida alma torturada, que ali estava implorando por algo de comer. E é interessante que os legumes estavam ali como se fossem na terra, cheirosos, apetitosos. E quando ela chegou naquele ex-obsessor e entregou para ela a tigelinha, ele viu aquilo e ficou assim, completamente... Sabe quando você está com a fome de comer que você não consegue conter? Quando ele levou o prato, a colher no prato, para colocar na boca, meu Deus, aquilo que estava ali recheado de legumes começou a se transformar em pedaços de mãos, pedaços de pernas, parte de um corpo humano. Tudo aquilo estava dentro do prato, porque por um processo mental ele transformava tudo aquilo, pelo complexo de culpa, em aquilo que estava nele. E ele chorava e lamentava, e nada podia ser feito. Tudo aquilo estava dentro dele. E aí a dona Ivone se aproxima da senhora que estava lá cuidando daqueles 10, e ela esclarece para ele: minha filha, são as recordações do passado tenebroso que foram alimentando e alimentando os remorsos que hoje são cruciantes, que exterminam qualquer condição mínima de luz, de ver luz, que os levam a encontrar vestígios de suas vítimas onde quer que estejam, e em tudo o que veem e fazem, sob a intensidade do que se chama autossugestão, que já descambou para uma desconcertante autoobsessão. O mal se repetiu tantas vezes, minhas amigas, meus amigos, que a pessoa entrou naquele círculo vicioso do remorso cruciante e não consegue sair dele. Pensa, que drama, um ser humano, um irmão nosso, que vive uma situação dessa. Todo o ambiente que você está vendo aqui, disse a cozinheira para ela, excetuando essa cozinha que é criação mental nossa, tudo é criação mental dos 10 criminosos. E tudo que você vê extravasa as dores do remorso. Não existe aqui, de fato, minha filha, um cemitério nem prisão, como você está vendo essas imundícies, na expressão formal do termo. Não, não está aqui isso. Eles criam e mantêm, porque a ideia continua persistindo e aquelas criações mentais são sustentadas, concretizando sem saberem, porque faça ser inconsciente, com as próprias forças mentais, a retrospecção dos atos passados. E vivem nela, dentro da mais positiva realidade. Para eles, se você falar que não é realidade, ele diz que você está doido. Que aquilo para ele é tão real quanto é a imagem do que tem na cabeça dele. E não tem condição de imaginar qualquer outra coisa. E esse fenômeno é puro para ele. A própria fome que os tortura, conta ela, nada mais representa do que o estado de suas consciências feridas pelos atos passados. Estes pobres sofredores de hoje, quando encarnados, assassinaram pais de família para roubar, e como obsessores, uma vez desencarnados, levaram os outros tantos ao suicídio, ao homicídio e tantos outros crimes. A si próprios castigam, pois com uma severidade satânica, uma justiça implacável. A lei de justiça repercute na consciência e não existe juiz mais severo do que esta própria consciência em culpa. Porque foram obsessores, habituados a criarem sugestões infernais para atormentarem o próximo, viciaram a própria mente em criações macabras. E agora obsidiam a si próprios, originando com toda a força mental própria do espírito esse tétrico panorama, resultado do reflexo dos atos passados nas próprias vibrações da consciência. Não, minha filha. Ninguém os castiga, a não ser a consciência deles próprios.
E aí, minhas amigas e meus amigos, eu perguntei-me, a nossa querida Ivone se perguntou, e provavelmente você está se perguntando, como é que eles vão sair dessa auto-obsessão? Como é que eles vão fazer para sair dessa obsessão? E nós nos lembramos do eunuco, que Filipe, o evangelista, um dos 70, ali ajudou. Como poderei fazer se ninguém me ajudar? Se ninguém me ensinar? Disse a cozinheira, a nossa Ivone, que fez essa pergunta. A reencarnação, minha filha, vai ser o refrigério salutar para eles. Por enquanto, eles não têm condição de fazer outra forma. Eles vão ficar protegidos pela carne e esquecerão parcialmente o tenebroso passado, daí advindo vigores novos e serenidade para os empreendimentos da expiação e do resgate, que virão depois desta encarnação, numa futura e nova encarnação. Mas olha o que ela diz. Mas certamente, minha filha, você vai compreender que o estado lamentável em que eles renascerão sobre a terra, modelando um corpo carnal aos empuxões vibratórios das mentes doentias que presencias, serão inevitavelmente auto-obsidiados e incuráveis, desde o nascimento, pois tanto atormentar o próximo no pretérito, como produto maléfico das próprias mentes, que o malefício que eles mesmos usaram, viciando as suas mentes, estará repercutindo neles próprios, nas suas individualidades. O crime que se comete é na lei de justiça, corrigido na individualidade, e não pelo próprio crime. E conclui a sábia cozinheira, que era, na verdade, um espírito benfeitor que ali se encontrava em tarefa de recuperação de almas. Destes, minha amiga, infelizmente, encontram-se repleta a sociedade terrena. E termina ela. E que os céus a todos nos ajudem a suportá-los, a amá-los e a servi-los, amparando-os neste carreiro de reabilitação a que serão conduzidos. Minhas amigas, o Espiritismo veio para nos ensinar a servir, a amparar, a suportar, a amar aqueles que conosco transitam a jornada presente. Não estamos aqui para viver ainda a felicidade plena que não é deste mundo, porque precisa ser construída dentro de nós. Nós viemos aqui para servir-nos uns aos outros. Hoje são esses irmãos os caídos. Ontem pode ter sido um de nós. Amanhã não sabemos em que moratória nos encontramos para o cumprimento das nossas condições de ressarcir o nosso débito. Poderá ser nós. Por isso, nós trazemos Jesus quando ele disse, anotado por Lucas, não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Muita paz, minha amiga, muita paz, meu amigo, e que Deus nos conduza nessa tarefa de viver o bem entre uns com os outros. Muita paz. Max, a nossa gratidão a você pelas reflexões tão oportunas, pelos exemplos aqui citados. Que Deus abençoe o seu trabalho e continue guiando os seus estudos e as suas reflexões nesta doutrina tão maravilhosa. Deus o abençoe e Deus o pague. Amanhã, às 10 horas, teremos a roda de conversação com o tema A Reencarnação Baseada em Fatos, com os companheiros André Luiz Peixinho, da Bahia, Maxilânio Lacerda, Distrito Federal, Paulo de Tarso Araújo Souza e Tânia Menezes, ambos também da Bahia. E à noite, às 20 horas, teremos a palestra A Educação do Ser através da Reencarnação, que será ministrada pelo companheiro André Luiz Peixinho. Agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais a oportunidade da divulgação do bem e da divulgação para o bem. E se esta programação lhe é edificante, se lhe traz reflexões oportunas, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e de compartilhar também com aquelas almas
que poderão se afinizar com esta temática e com essas reflexões. Agradecemos novamente à TV Mansão do Caminho pela parceria na transmissão do nosso evento. Muita paz e até amanhã, se Deus assim o permitir.